Olá, seja bem-vindo ao canal Espiritismo Hoje e Amanhã. Meu nome é Luciano. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Hoje eu vou falar sobre o coronavírus. O que o Espiritismo fala? O que o Espiritismo pode nos ensinar acerca do coronavírus? Há algo na codificação espírita, na revista espírita acerca do coronavírus? Absolutamente nada. Mas, obviamente, nós podemos, com as instruções dos espíritos, com as orientações desses espíritos superiores, podemos ter as ferramentas necessárias para superarmos esta pandemia com fé, com esperança e com a irrestrita confiança em Deus. Quem morrerá com o coronavírus? Vamos ver o que nós podemos estudar em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Vamos ler as questões 853. Peço licença aos telespectadores para ler integralmente as perguntas e as respostas. Certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar à morte. Não há nisso fatalidade? E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só ao instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Kardec continua, 853a. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou? Resposta: não, não morrerás, e tem disso milhares de exemplos, mas quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte, porque partirás daqui, e frequentemente teu espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. 854. Da infalibilidade da hora da morte, segue-se que as precauções que se tomam para evitá-la são inúteis? Resposta dos espíritos superiores: não, porque as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitar a morte que vos ameaça. São um dos meios para que ela não se verifique. Portanto, nesta época de pandemia, obviamente que nós temos que seguir as recomendações do Ministério da Saúde, dos médicos infectologistas, das autoridades sanitaristas, para que possamos evitar a proliferação rápida do vírus e preservar as nossas vidas. Nós temos observado que há pessoas de idade bastante avançada que superaram o coronavírus. Nesta época de redes sociais, nós recebemos inúmeros vídeos de pessoas que escapam à morte. Recebi um vídeo ultimamente de uma senhora que foi atropelada por um ônibus. O ônibus passou por cima dela, ela ficou por baixo do ônibus e acabou não morrendo. Eu mesmo, por exemplo, há alguns meses atrás estava indo trabalhar, estava quase entrando no prédio em que eu trabalho, fui passar na lanchonete para pegar uma salada de frutas logo no início da manhã, para comer por volta de umas 10 horas, e recebi um petardo no peito, não entendi nada o que estava acontecendo, como se fosse uma chicotada. Olhei ao redor, não vi pessoas ao redor, vi um ônibus passando. Depois fui entender no circuito fechado de televisão que 3 minutos antes havia passado um carroceiro. O carroceiro deixou cair da carroça um vergalhão, esse que se utiliza em edificações para colocar nas colunas. Esse vergalhão estava retorcido, o ônibus passou, o pneu do ônibus pegou nesse vergalhão e veio no meu peito como se fosse uma chicotada. Se aquele momento era chegado o momento da minha morte, esse vergalhão podia ter acertado na minha jugular, alguma outra parte do meu corpo que pudesse me levar ao falecimento. E não aconteceu. Então nós temos que ter a irrestrita confiança em Deus, seguir as orientações dos médicos, sanitaristas, das autoridades, e fazermos de tudo para evitarmos a contaminação neste momento desta doença, que possivelmente pode ser fatal em virtude de que, se a contaminação for muito rápida, não haverá condições hospitalares para recuperação de todos ao mesmo tempo. Então vamos confiar em Deus, ter a esperança que nós só vamos morrer quando chegar a hora. Então fatal realmente é só a hora da morte. Ora, procurando estudar um pouco mais acerca
desta pandemia no Espiritismo, né, nas obras espíritas, nós temos lá na Revista Espírita, que foi dirigida, são 12 volumes de 1858 a 1869 por Allan Kardec, nós temos nesta Revista Espírita, aqui publicada pela Edicel, no ano de 1867, outubro, a comunicação do Dr. Demeury, cujo título é Os Adeuses. Essa comunicação foi dada na Sociedade Espírita de Paris no dia 16 de agosto de 1867, o médium Sr. Morim, em sonambulismo espontâneo. Peço licença também aos telespectadores para ler na sua integralidade a comunicação do Dr. Demeury. Então veja que interessante. Ele fala assim, o Espírito: a epidemia que vem dizimar o mundo em certos momentos e que conviestes chamar de cólera, veja os senhores e a senhora, se nós substituirmos a palavra cólera pelo coronavírus, a mensagem se encaixará perfeitamente. Então vou recomeçar novamente. A epidemia que vem dizimar o mundo em certos momentos e que conviestes chamar de cólera, fere de novo e por redobrados golpes a humanidade. Seus efeitos são prontos e sua ação rápida. Sem nenhum aviso, o homem passa da vida à morte. Aqueles mais privilegiados, poupados por sua mão fulminante, ficam estupefatos, trêmulos, ante as espantosas consequências de um mal desconhecido em suas causas, e cujo remédio se ignora completamente. Nesses tristes momentos, o medo se apavora dos que não encaram senão a ação da morte, sem pensar no além, e que só por este fato, mais facilmente, oferecem o flanco ao mal. Mas, como a hora de cada um de nós está marcada, há que partir, apesar de tudo, se ela estiver soado. A hora está marcada para um bom número de habitantes do universo terrestre. Partem todos os dias, pouco a pouco, o flagelo se espalha e vai estender-se sobre toda a superfície do globo. Este mal é desconhecido e talvez o seja mais ainda hoje, porque a sua constituição própria juntam-se diariamente outros elementos que confundem o saber humano e impedem de achar o remédio necessário para deter a sua marcha. Então, os homens, malgrado a sua ciência, devem sofrer as suas consequências, e esse flagelo destruidor é muito simplesmente um dos meios para ativar a renovação humanitária que se deve realizar. Mas não vos inquieteis, para vós espíritas, que sabeis que morrer é renascer, se fordes atingidos e partirdes, não ireis à felicidade? Se ao contrário fordes poupados, agradecei-o a Deus, que assim vos permitirá aumentar a soma dos vossos sofrimentos e pagar mais pela prova. De um lado como de outro, quer a morte vos fira, quer vos poupe, só tendes a ganhar. Ou então, não vos digais espíritas. Portanto, a vida é no corpo e fora do corpo. A vida não começa no berço e não se encerra no túmulo. Para nós que somos espíritas, que temos este conhecimento, que recebemos as instruções dos espíritos, que o espírito se liga ao corpo no momento em que o espermatozoide entrou no óvulo, e aí começa a ligação do espírito com o corpo, nestes 9 meses, ele vai reencarnar este espírito e, morrendo o corpo, ele vai desencarnar e vai voltar para o mundo espiritual. Então a vida não começa no corpo, nem tampouco termina no túmulo. Para nós espíritas, temos que ter a irrestrita confiança em Deus, seguirmos as recomendações, procurarmos fazer de tudo para poupar a nossa vida, mas sabemos que se tivermos que passar por esta prova, esses irmãos que estão desencarnando em todo o mundo, em todos os países, sabemos que eles desencarnam, ou seja, que o corpo morre, mas que continuam vivos. Por isso, desejo transmitir este vídeo, transmitir aos irmãos
que estão se separando dos seus entes queridos em virtude desta pandemia, para que possam lembrar-se destas pessoas, lembrar-se dos momentos felizes que viveram com ela, com estes irmãos, lembrar-se dos momentos alegres e continuar a vida e fazer algo para estes irmãos que partiram em memória deles, fazer algo em benefício da humanidade em memória destes nossos irmãos que partiram. Há vídeos que estão sendo transmitidos na internet, também a opinião do médium Divaldo Pereira Franco, que esta pandemia ela veio, na opinião do médium Divaldo Pereira Franco, para substituir uma possível guerra nuclear. Então, a nuvem de vírus, que é terrível, todos nós sabemos, é muito melhor do que uma nuvem nuclear, porque esta nuvem nuclear, mesmo aqueles países que ganhariam a guerra, também seriam destruídos por esta nuvem nuclear e nós atrasaríamos demasiadamente o progresso, a evolução do planeta Terra. Então esta pandemia veio para que nós possamos reflexionar acerca de toda a humanidade, que nós possamos reflexionar que tudo que nós fazemos no mundo tem a sua repercussão, que nós possamos reflexionar que somos filhos de Deus, somos herdeiros do universo e que todos nós somos importantes, que possamos reflexionar sobre a importância da caridade, da fraternidade, da união de todos os povos. Então, do meu ponto de vista, eu entendo que esta visão do Divaldo acerca de que esta pandemia essa pandemia veio para que a gente possa pensar que uma nuvem nuclear seria muito pior do que esta nuvem de vírus, em substituição de uma guerra nuclear. Então, eu entendo o seguinte, que se Deus permitiu que esta pandemia viesse, eu entendo que estas pessoas que já desencarnaram, esses espíritos que desencarnaram, nós podemos entender que eles são verdadeiros heróis, porque eles estão dando a vida em holocausto, estão dando a vida para que a humanidade possa perceber que já morreram, se não estou enganado, mais de 30 mil pessoas em todo o mundo. Então essas pessoas que desencarnaram são verdadeiros heróis. Claro que o momento é difícil, um momento de luto para as famílias, mas com certeza Deus saberá recompensá-los, Deus saberá envolvê-los no seu amor, no seu carinho, na sua gratidão. Eu separei aqui também a instrução do Espírito Emmanuel, que se encontra no livro Lei de Amor. Estou lendo aqui no computador. E o tema é Causas Espirituais da Doença, pergunta 12. Peço também licença aos telespectadores para ler a pergunta. Pergunta 12. A mente invigilante pode instalar doenças no organismo? E o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária? E Emmanuel responde através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça, pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que esquecem a higiene até se tornarem presas de parasitas destruidores, que se encolerizam pelas menores razões, destrambelhando os próprios nervos, os que passam todas as horas em redes e leitos, poltronas e janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo físico. Em razão da própria imobilidade, são criaturas que geram doenças para si mesmas, nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. Então a mente, segundo aqui o Espírito Emmanuel, ela é muito poderosa. Que nestes momentos de isolamento social, possamos manter a fé em Deus, possamos orar, possamos fazer as atividades necessárias dentro de casa, conversar com os nossos parentes, com os nossos amigos,
e que possamos manter a nossa mente com irrestrita confiança em Deus, com fé em Deus, que nós vamos superar todas as dificuldades. Eu, particularmente, tenho parentes que estão no grupo de risco, muito próximos, né, passando muitos apuros, estão preocupados, e quero crer que vocês também tenham muitos parentes neste grupo de risco, então que nós possamos manter esse isolamento social o tempo necessário, segundo as recomendações, para que possamos não ser egoístas neste momento. Que Deus nos ampare, que possamos continuar com fé, a fé humana, a fé em Deus, que Jesus está no leme, Jesus comanda o nosso planeta, o nosso orbe terrestre, confiarmos em Jesus, que nós vamos superar. E apesar de tudo isso, a vida é no corpo e fora do corpo. Para aqueles que já se separaram dos seus entes queridos em virtude do coronavírus, eu desejo que tenham muitas forças, desejo que tenham muita esperança, muita coragem, que acima de tudo saibam que eles continuam vivos, que eles estão do outro lado, que eles estão nos esperando e que possamos fazer pela humanidade, em honra da memória dessas pessoas que partiram, algo em benefício do ser humano. Muito obrigado pela sua atenção, fique em paz, até o próximo vídeo.